Conhecida a teoria por trás dos projetos de filtros digitais, podemos agora nos aventurar com ferramentas computacionais que permitam projetarmos filtros digitais. O desenvolvimento desse tópico será utilizando a ferramenta Google Colab. O Google Colab é uma plataforma de desenvolvimento Python disponibilizada pela empresa Google que permite desenvolvermos programação Python sem a necessidade de instalarmos Python em nosso equipamento. Isso nos permite que possamos programar Python utilizando qualquer dispositivo que tenha um navegador web, como computadores ou smartphone. O seu desenvolvimento é baseado no Jupyter Notebook, então ele nos obriga a dividirmos nosso código em células que podem ser tanto de programação quanto de anotação. Para acessar o Google Colab, basta entrar no endereço colab.research.google.com. Aqui é importante observar que é necessário ter uma conta Google para poder utilizar a ferramenta. Na figura podemos ver o projeto de exemplo inicial que o Google Colab nos apresenta quando acessamos ele pela primeira vez. Para limpar todo o conteúdo, podemos ir em Editar e então selecionar a opção Selecionar todas as células. Feito isso, será disponibilizado o botão no formato de uma lixeira que poderemos utilizar para apagar todas as células selecionadas. Caso não tenha conta do Google ou não queira utilizar a ferramenta online para desenvolver o projeto de filtro, uma outra ferramenta que recomendo é a utilização do Anaconda e a sua ideia de programação Spider. Outra possibilidade de programação em Python é fazer a sua própria instalação com os recursos necessários para a programação em Python. Aqui eu recomendo a utilização do pacote Anaconda, pois ele já carrega todos os pacotes necessários para trabalharmos com filtros digitais. Ao instalar o Anaconda, você também terá acesso à IDE de programação Spider, que é uma IDE de programação muito amigável e bastante semelhante com o MATLAB. Para fazer a instalação do Anaconda, acesse o site www.anaconda.com/products/individual e navegue então até a parte inferior do site para escolher o seu sistema operacional. Com o Anaconda instalado, você terá acesso ao Anaconda Navigator, que irá gerenciar o seu ambiente Python. É importante observar aqui que o Anaconda Navigator permite você criar diversos ambientes Python. Assim, ao colocar uma biblioteca diferente no seu ambiente Python, você não irá causar conflito com outra biblioteca que está em outro ambiente Python, permitindo então que você possa trabalhar e testar diversas bibliotecas diferentes sem interferir no ambiente de desenvolvimento e produção que você tem. Ao abrir o IDE Spider, você verá do lado esquerdo o editor de script, em que você poderá fazer a sua programação, porém ele não vai estar rodando simultaneamente enquanto você digita. Depois de digitar a sua programação, você tem que apertar o botão Play para que ele possa executar o código. Já do lado direito, você tem um console Python, que permite inserir dados de programação em tempo real. Entretanto, os dados do console Python não ficarão gravados num arquivo para você utilizar futuramente. Nessa apresentação, irei utilizar o Google Colab para demonstrar como podemos utilizar o Python em projetos de filtros do tipo FIA, mas os procedimentos são os mesmos caso queira utilizar o Anaconda e o Spider ou outro ambiente Python. Para o nosso projeto, iremos utilizar as bibliotecas SciPy, NumPy e Matplotlib. Essas bibliotecas estão presentes tanto no ambiente Python do Google Colab quanto no ambiente Python do Anaconda. Caso utilize outra instalação Python, você deverá certificar de que essas bibliotecas estejam presentes. Aqui estamos de volta no Google Colab, logo após termos apagado todas as células que o Google Colab nos colocou como exemplo. Vamos iniciar criando uma célula de código, então basta apertar no botão que indica mais código. Nessa primeira célula, vamos informar ao Python quais as bibliotecas iremos utilizar. Assim, teremos que digitar então from scipy import signal, import matlab.pyplot as plt e import matlab.plotlib.ticker e import numpy
as NP. Informadas as bibliotecas que iremos utilizar, basta clicar no botão Play para que o Google Colab execute então essa célula. A biblioteca SciPy tem um conjunto de funções para a área de engenharia e científica. No nosso caso, iremos utilizar a seção Signal, que permite trabalharmos com sinais e filtros. Na documentação do SciPy, é possível encontrar a função scipy.signal.FearWin, que permite projetarmos filtros do tipo FEAR. Há também a função scipy.signal.FearWin2, que funciona de forma semelhante. E aqui eu convido a vocês a explorarem essa função e lerem sobre a sua documentação. Nessa apresentação, iremos utilizar a função scipy.signal.FearWin. Para que essa função possa operar, nós devemos informar alguns argumentos para que ela possa trabalhar. Eles são numTaps, que permite informarmos qual é o tamanho do filtro no formato de janela, cutoff, que indica qual é a frequência de corte, width, que indica qual é a faixa de transição para ser utilizado em filtros do tipo CAIS, window, que indica qual é o tipo de janela que iremos utilizar, pass0, para indicarmos se há ganho na faixa de frequência de 0 Hz. Se for true, então o ganho de frequência de 0 Hz será igual a 1. Isso indica que podemos então estar projetando filtros do tipo passa baixo ou rejeita faixa. E, se false, indica que o ganho será de 0 na frequência de 0 Hz, o que nos permite projetarmos então filtro passa alta ou passa faixa. Além do mais, temos o argumento fs para podermos indicar qual é a frequência de amostragem do nosso sinal. Para conhecer mais sobre essa função, acesse a documentação dela no site do SciPy. Como exemplo de utilização do Python para o projeto de filtros digitais, vamos fazer o mesmo exemplo que foi feito no final da aula 11, em que foi apresentado o projeto do filtro FEAR com as seguintes características: tamanho do filtro com 21 coeficientes, frequência de amostragem de 20.000 amostras por segundo, frequência da banda passante 3 kHz, frequência da banda de bloqueio de 4 kHz. Conhecidos os parâmetros que vamos utilizar, vamos criar uma célula para poder fazer a configuração deles. Assim, poderemos alterar apenas os valores dessa célula para controlar o funcionamento do nosso filtro. Vejam que aqui foi escolhido um valor de cutoff de 3.500 Hz, que equivale à média entre a frequência da banda passante e a frequência da banda de bloqueio, exatamente assim como foi feito no exemplo da aula 11. No caso de estarmos projetando filtros do tipo FEAR, o valor de cutoff deve ser na mesma unidade em que fs está. Neste caso, estamos trabalhando com filtros digitais e, assim, devemos informar um valor entre 0 e 1, em tal forma com que o valor 1 corresponda à frequência de Nyquist. Por isso, foi especificado nessa célula o numTap igual a 21, fs igual a 20.000, e cutoff igual a 3.500 dividido por 2 vezes fs, para normalizarmos esse valor entre 0 e 1, de tal forma que o valor 1 corresponde à metade da frequência de amostragem. Como já estamos normalizando a frequência de corte, não será necessário informarmos o valor de fs na função de projeto do filtro. Vejam que aqui foi informado a frequência de corte 3.500 Hz, pois a frequência da banda passante é de 3.000 Hz e a frequência da banda de bloqueio é 4.000 Hz. Assim como fizemos no exemplo da aula 11, pegamos o valor médio entre as duas frequências, que neste caso corresponde a 3.500. Em seguida, criamos uma nova célula onde iremos colocar a função que iremos utilizar. Neste caso, a função é a scipy.signal.FearWin. Dada as características dos filtros do tipo FEAR, essa função retorna apenas um único vetor, que identificamos no nosso código como sendo b. O vetor b possui os coeficientes da nossa função de transferência. Temos então que a nossa função de transferência terá o formato como sendo h de e elevado a j ômega
igual a B0 mais B1 vezes E elevado a menos J ômega mais B2 vezes E elevado a menos 2J ômega, e assim vai, até o nosso último valor, que corresponde a Bm vezes E elevado a menos J ômega vezes M. Aqui podemos visualizar uma das características dos filtros FIR. Eles apresentam apenas zeros na função de transferência, não há polos, e dessa forma, toda função do tipo FIR é uma função estável. Por fim, temos a função scipy.signal.frequency, que pega o coeficiente do nosso filtro, neste caso o vetor b, e calcula a resposta em frequência do nosso filtro, sendo o retorno dessa função dois vetores, o w e o h, em que h corresponde a um número complexo resultado da saída do filtro e w guarda as frequências que foram utilizadas no cálculo da função de transferência. Por fim, vamos finalizar apresentando a resposta em frequência do filtro utilizando a biblioteca matplotlib, que opera de forma semelhante à função plot do MATLAB. Rodando o programa, encontramos o seguinte resultado apresentado no gráfico. Este resultado é o mesmo que obtivemos no final da aula sobre filtros digitais do tipo FIR. Ao solicitarmos os coeficientes de B para a janela retangular, obtemos os seguintes valores apresentados. Esses valores comporão, então, o vetor que será utilizado para fazer a convolução com o nosso sinal, e o resultado dessa convolução irá ser um sinal filtrado de acordo com as características do filtro FIR que nós dimensionamos neste momento. Conforme apresentado, utilizando essa ferramenta computacional, conseguimos então fazer o nosso projeto de filtro FIR e ainda temos acesso a todos os coeficientes utilizados para a geração desse filtro.